Glória a Deus. Que bom estar na casa de Deus. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Amém. E eu sempre falo, quando você vem na igreja, Deus sempre tem algo bom para operar. Amém, pessoal? Agora, lógico, como é que Deus opera? Pela palavra. O importante agora, quem está na igreja, quem está em casa, parar para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu estou falando sobre manter a paz em todos os momentos. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, vamos lá? Colossenses 3,15, olha o que diz a palavra: e a paz de Deus, para a qual também fostes o quê? Em um corpo, leia agora bem forte, domine em vossos e sede o quê? Olha para mim, o que tem que dominar a gente não é o medo, não é a ansiedade, não é a preocupação, é a paz. Só que muita gente fala, mas como eu vou ter paz? Olha o meu problema, olha o que eu estou passando. Mas quando a Bíblia fala ter paz, irmão, por que você consegue ter paz? Porque você sabe quem é o Deus que você serve. Deus nunca perdeu uma batalha, já perdeu? Olha para mim, quando eu permito que alguma coisa roube a minha paz, é como se eu duvidasse da capacidade do Deus que eu sirvo. Por que eu consigo ter paz? Porque eu sei quem é Deus. Ele já se manifestou na sua vida, sim ou não? Se eu perguntar aqui, todo mundo, pastor, Deus já curou, Deus já me abençoou, Deus já fez tanta coisa. Então, por que perder a paz? Se eu sei que Ele continua fazendo, então seja qual for a situação, o que vai dominar é o quê? A paz. A paz vai estar em mim. E quando a paz domina a gente, você consegue trabalhar. Porque, pessoal, eu já vi casos da pessoa perder o trabalho, sabe por quê? Imagina um exemplo, qualquer trabalho, responsabilidade que uma pessoa tem, ela tem que estar atenta, tem que prestar atenção, sim ou não? Mas a pessoa, quando ela não tem paz, imagina, vamos supor que ela cuide de uma máquina, e é uma responsabilidade, mas ela está tão atribulada, sem paz, ela pode colocar a vida dela em risco, como a vida de outras, e ela pode ser mandada embora. Aí imagina, o supervisor olha para ela e fala, não, você não está bem, vai para casa. Imagina a pessoa perder um trabalho, e perde ou não perde? Perde, meu irmão. É na escola, está lá na faculdade, o aluno vai para a escola, mas está lá, não se concentra, quem olha fala, ele está mal, está acontecendo alguma coisa. Meu irmão, quem conhece a Deus, a paz domina ele. Quando a gente conhece a Deus, essa paz domina o nosso coração, não é o medo, não é o pavor, não é o pânico. Quem quer ver você em pânico, quem quer ver a gente atribulado, quem é? É o diabo. Quando você começa a ter essa paz, você está mostrando que conhece a Deus, você está mostrando que crê na capacidade de Deus, por isso que você consegue ter essa paz. Diga glória a Deus. Nós vamos ver algo aqui que vai te ajudar. Hoje eu quero falar de um discípulo chamado Pedro. Pedro, pessoal, esse homem, ele andou 3 anos com Jesus, presta atenção, foi o tempo que Jesus teve de ministério. Jesus começou o ministério com 30 anos, com 33 anos ele foi o quê? Crucificado. Então 3 anos Pedro andou com Jesus, Pedro ouviu Jesus ensinar, muita mensagem ele ouviu, e nós vamos ver que tudo que ele ouviu, ele guardou. Sabe por quê? Porque no pior dia da vida dele, o Pedro teve paz. No momento mais difícil da vida dele, o que dominou ele? O pânico? O que dominou ele? Mas sabe por quê? Porque não é só vir à igreja, é guardar o que o pastor prega, é guardar a palavra. Quantas vezes eu estou pregando, eu vejo pessoas que não estão nem aí para o que eu estou falando. São pessoas que quando vier a luta, a paz vai dominar ela? O que vai dominar ela? O medo, o pânico, o desespero, Agora, quantas pessoas eu já vi na igreja, depois contou, pastor, eu passei uma luta, mas eu não quis nem falar nada para o senhor. Pastor, que luta que eu passei, mas é como diz outro, eu passei por ela com o pé nas costas, sabe? Por quê? Porque eu me lembrei da mensagem, eu me lembrei do que o senhor pregou, então aquilo me deu muita o quê? Muita paz. Então, na hora eu pensei, não, peraí, o pastor pregou, o Espírito Santo usou o pastor, então, pastor, a paz me dominou. O Pedro foi um exemplo. Agora,
quando é que você começa a ter a paz te dominando? Quando você entende quem é Jesus. Diga assim: só tem paz quem entende quem é Jesus. Marcos capítulo 8, verso 27, vamos lá? Depois eu vou mostrar a luta que Pedro enfrentou, mas ele enfrentou com o que, pessoal? Com paz. Ele passou por todo aquele momento com paz no seu coração. Ele passou por tudo aquilo, não perdeu a paz, não se alterou, não ficou nervoso, a paz dominou ele. É a paz que tem que dominar o seu coração. Olha o que diz aqui, ó, Marcos capítulo 8, versículo 27, aqui é forte isso aqui. Jesus, olha o que ele fala para os discípulos: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu? Jesus queria saber, o que eles falam a meu respeito? Quem eu sou para eles? Essa pergunta tem algo muito forte para nos ensinar. Aí diz o 28, e eles responderam: João Batista e outros, Elias, mas outros, do quê? E ele lhe disse, Jesus falou para Pedro agora: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o quê? O Cristo. Alguns viam Jesus como um mero homem, uns como um profeta, mas Pedro via Jesus como o quê? Como Cristo. O dia que você entender quem é Cristo e o que Ele pode fazer, a paz vai dominar o seu coração. O que muita gente fala: pastor, mas como ter paz tendo um diagnóstico contrário? O que Cristo é para você, o que Cristo representa para você, porque a maneira como você enxerga Jesus, a maneira como você entende quem é Jesus, vai fazer você no dia até mais difícil ter o quê? Ter paz, porque você entendeu quem Ele é. Quando a gente entende quem é o Cristo poderoso, aquele que faz milagre, a gente vai ter paz, irmão. Porque não é o problema que rouba a paz de uma pessoa, porque Jesus mesmo disse: no mundo vai ser tudo tranquilo, não foi? Ele disse o que? No mundo, mas tende. Então, não é problema que rouba a paz. Hoje o que está fazendo muito cristão perder a paz é não entender quem Cristo é. O dia que ele entender quem é o Jesus que ele serve, quem é o Jesus da Bíblia, o Senhor da vida dele, aconteça o que for, ele não vai perder a paz. Alguém pode até te ameaçar: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você dá risada, porque você sabe quem é o Cristo que está com você. Quando você entender quem é o Cristo, Senhor da sua vida, você não teme ameaça, você não teme a mal algum. Diga glória a Deus. Coloca aquela frase que eu falei do Pedro, só para você entender. O Pedro, por que ele conseguiu ter paz no pior dia da sua vida? Isso aqui é um resumo. Pedro sabia que Jesus de Nazaré era mais do que um mero homem, porque o viu dar a visão ao cego, que mais? Curar o leproso, fazer o coxo andar e levantar pessoas dentre o quê? Olha para mim, a gente já teve muitas experiências com Deus, só que eu não entendo como uma pessoa igual você que está na igreja, você já recebeu cura, você já recebeu tantos milagres, e por que algo que está acontecendo agora está roubando a sua o quê? Espera aí, você já viu quem Jesus é. Nós vamos ver agora por que Pedro, ele conseguiu ter paz no pior dia da sua vida, porque andou com Jesus, ouviu Jesus e viu Jesus operar. Irmão, hoje não é diferente conosco. Quem já viu Jesus operar? Quem tem ouvido a palavra aqui? Pedro passou por tudo isso. Pedro viu Jesus operar, Pedro ouviu Jesus ensinar, e quando veio o pior dia da vida dele, ele mostrou que tudo aquilo, aqueles 3 anos andando com Jesus, não foi em vão, valeu a pena.
Irmão, as pessoas de fora, você sabe quando elas vão reconhecer que vale a pena vir na igreja? É quando vê o seu comportamento. Quando elas começar a ver que mesmo no momento difícil, você tem o quê? Paz. Eles vão querer o seu Deus. Eles vão querer correr para a igreja. Mas se eles olham para você, me desculpa falar, você é mais desesperado do que eles. Você está com mais medo do que eles. Porque tem gente no mundo que não conhece Deus, não conhece nada de Bíblia, e fala, eu não tenho medo de nada. Quem já viu pessoas falar assim? Aí pega o crente, que está ouvindo a palavra todo dia o pastor prega, o pastor ensina, aí dependendo do que acontece, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Meu irmão, aprenda com Pedro. Vamos em Atos 12 agora, você vai ver o que é ter paz. Diga, eu quero essa paz. Diga, essa paz vai dominar o meu coração, não é o medo. Hoje a gente vê cristão com Bíblia na mão, na igreja, e com medo do diabo, com medo de ficar doente, com medo que alguma coisa ruim venha o quê? Acontecer. Jesus falou, quem eu sou? Ele falou, o Cristo. E você vai entender que aquela declaração do Pedro fez a diferença no dia da luta. Ele falou, tu és o Cristo, mas ele reconheceu mesmo quem era Jesus, foi no dia mais difícil da sua o quê? Vida. É na dificuldade que você vai mostrar que você conhece Jesus. Não vou perder minha paz, não vou ficar sem dormir, não vou cair em depressão. Por quê? Porque eu conheço o Cristo, o Todo-Poderoso está comigo em todo o tempo. Para resumir, a Bíblia fala aqui que a igreja estava sendo perseguida. Herodes mandou perseguir a igreja, matou Tiago. Depois de matar Tiago, prenderam a quem? A Pedro. Aí olha o que diz, olha a situação do Pedro. Atos capítulo 12, versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois do quê? Olha para mim, ele estava no verdadeiro corredor da morte. No outro dia, ele ia ser julgado pelo povo. Olha a situação do Pedro. O povo que ia julgar Pedro, foi o povo que mandou crucificar quem? Então, se não tiveram misericórdia de Jesus, você acha que eles iam ter misericórdia do Pedro? E eles, sabendo que Pedro era seguidor de Jesus, eles decidiram, quando o homem falou para o povo, soltar Barrabás ou Jesus, quem que o povo mandou soltar? E depois eles falaram, crucifica. Então o Pedro ia ser julgado. Você acha que esse povo ia ter misericórdia? Não, ia mandar matar. Olha a situação do Pedro. Só que esse Pedro vai mostrar para nós uma fé. Esse Pedro nos ensina o que é ter paz. Agora, por que Pedro, imagina, você sabendo que você vai morrer, eu duvido, uma pessoa sabendo que pode morrer, como é que ela fica? O normal, ela fica como? Desiste. Tem uns que morrem do coração logo, né? Tem uns que desmaia. Aí olha o que diz o 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aprenda com a igreja. Quantas vezes a gente deixa de orar por uma situação porque a gente julga o quê? Pastor, não adianta mais. Quem disse? Deixa eu explicar uma coisa para você. A situação pode parecer mais difícil que seja, ore, clame a Deus. Eu falava hoje que nós temos que aprender o que é oração, e aprender a usar a oração para resolver. A igreja sabia que Pedro poderia ser morto, mas a igreja não parou de orar. O que a igreja fez? Tem gente, aprenda a fazer a oração certa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém da minha família foi diagnosticado com uma doença que não tem saída. Aí eu oro assim, ai Deus, prepara o meu coração para que quando ele morrer eu não venha sofrer. Essa é a oração? Imagina você orar assim, ai Deus, me prepara, porque quando chegar a notícia eu quero estar forte. Quem é da fé ora como? Meu Deus, o médico deu 1% de chance, em 1% o Senhor vai operar o milagre, ele vai voltar à vida.
Eu falava hoje na igreja, muitos membros aqui já passaram por cirurgia e antes da cirurgia pediram para mim orar. E você sabe, toda cirurgia gera uma ansiedade, porque é um procedimento, sim ou não? E geralmente na semana que você vai operar, o Satanás coloca alguém no teu caminho. Tudo bem? Aí você fala, vou operar. Do quê? Ao curioso. Aí você fala, vou operar disso. Aí a pessoa fala assim, nossa, cuidado, hein? Eu conheço uma pessoa que foi operar disso e morreu. Aí você já fica como? Pode ser a cirurgia mais... É que nem... Tem gente que tem pavor de dentista. Vamos ver se vocês são sinceros. Quem não tem medo de dentista, levanta a mão. Vocês tomaram a ceia domingo, pessoal. Irmão, não é medo, mas aquele barulhinho. Eu fiz o implante, eu falo, rapaz, eu tenho que voltar para terminar. Eu tenho que ter mais fé. Irmão, imagina aquela furadeira lá né? Eu me senti uma parede recebendo uma broca. E o rapaz, calma moço, e minha cabeça tremer. Você ri, né, André? Aí eu tenho que voltar, mas eu vou ter coragem e vou voltar. Aí eu estava vendo esses dias na televisão, que triste. Uma menina foi arrancar o dente do siso, morreu. Quem viu isso aqui? Irmão, aí natural como ser humano, a gente começa a ficar o quê, pessoal? Ficar com medo. Irmão, ore. Pedro estava quase morrendo. A igreja acreditou, vamos orar. Vamos orar. Seja qual for a situação, ore. Deus muda qualquer situação. Quem crê, diga eu creio. Aí vamos aprender com Pedro o que é ter paz. Olha o que diz agora o 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, leia vocês agora. Estava Pedro o quê? Olha para mim. Irmão, quem consegue dormir sabendo que vai morrer? Agora o Pedro está mostrando que valeu a pena ter andado com Jesus 3 anos. Agora o Pedro estava mostrando que os 3 anos que ele andou com Jesus, ele aprendeu alguma coisa. Quem está entendendo? É forte ou não? Porque, pessoal, qualquer um, vamos ser sinceros, muitos de nós perdemos o sono por qualquer coisa. Tem gente que mora numa casa grande, tem animal. Aí de madrugada o abençoado do cachorro pega e derruba alguma coisa. Meu Deus, estou entrando em casa, ai Jesus. O cachorro caramelo, cachorro de pobre chama caramelo. Aí o caramelo está brincando com a garrafa, a pessoa já pensa, estão entrando aonde? Não é assim? Irmão, quantas vezes perdemos o sono por causa do caramelo mordendo garrafa? Já aconteceu de você deixar uma janela aberta, o vento entra, derruba o prato, sim ou não? Ai meu Deus, está entrando bandido. Aí já não dorme mais. Esse sono aqui significa paz. O Pedro, mesmo naquela situação, ele teve o quê? Porque ele conhecia Jesus. Diga assim, quem conhece Jesus tem paz em todo o tempo e em qualquer situação. Quando Jesus falou, e para você quem eu sou? Tu és o Cristo. Agora ele estava mostrando que ele aprendeu. Ele sabia quem era o Cristo. Por isso, estava dormindo entre 2 soldados. Ele estava diante de um problema, mas ele estava dormindo. Quando você aprender a confiar, ter paz, você dorme mesmo diante de um problema. Mesmo estando um problema aqui e outro aqui, você o quê? Você, humanamente, você fala, eu não sei o que fazer. Mas eu pergunto, ficar sem dormir resolve? Quem olha para você está com um monte de olheira. Aí você fala a sua idade e ninguém acredita. Amadureceu, mas por quê? Preocupação. Sabia? Afeta a saúde e o corpo, sim ou não? Não dorme. Mas por que não dorme? Pastor, como eu vou dormir? Aprenda com Pedro. O homem que poderia perder a vida, ele foi dormir. Agora, outro motivo que fez Pedro dormir, sabe qual foi? Eu vou explicar rapidamente.
Quando prenderam Jesus, quem foi que tentou tirar a espada para defender Jesus? E quem foi, pegou a espada, cortou a orelha do homem? Pedro. Aí, lembra do que Jesus falou para Pedro? Isso aqui eu vou ler que é muito forte. Fala, temos que conhecer o Senhor. Mateus 26, 53. Coloca aí, Osni, eu vou ler na TV. A gente tem que conhecer quem é o nosso Deus, irmão. Mateus, vou falar bem fácil, 26, 53. Quem achou, diga glória a Deus. Em casa o pessoal vai ler na tela aí. Aí, coloca o 52, só para ficar completo. Então Jesus disse: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada o quê? Agora presta atenção. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a quem? E que ele não me daria mais de 12 legiões do que? Olha para o pastor. Quem ouviu essa palavra foi quem? Pedro quis defender. Jesus falou: Pedro, eu poderia agora invocar o meu pai, ele mandaria uma legião de anjos. Agora, vamos ligar uma coisa com a outra. Por que Pedro, sabendo que ia morrer, foi dormir? Porque ele lembrou dessa palavra. O Pedro deve ter falado: quer saber? Eu vou dormir, porque se tiver que mandar um anjo, Deus pode mandar um anjo para me ajudar. Vou adiantar a mensagem, mas depois eu volto. Quem foi que tirou Pedro da prisão? Quem? Um anjo. Por que Pedro teve paz? Porque o sono dele aqui, pastor, ele estava muito cansado. Irmão, fala a verdade. A pessoa quando tem um problema, ela pode estar muito cansada, ela não dorme. Dorme, pessoal? A pessoa quando está presa ao problema, quando ela está ligada ao problema, ela não dorme de maneira alguma. Quem concorda? Mas você vê, a paz que esse homem tinha era fruto do que? Andou com Jesus, ouviu muitas mensagens e viu Jesus fazer muitos milagres. Irmão, nós temos motivos para ter paz, seja qual for a situação. Quem crê nisso aqui? Porque não somos diferentes do Pedro. O Pedro ouviu Jesus falar: ô Pedro, você está querendo pegar a espada? Eu poderia orar ao meu pai, ele mandaria uma legião de anjos para nos ajudar. Volta lá em Atos 12, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro o quê? Entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o quê? Olha a situação que ele estava. Mas a paz dominava o quê? 7. E eis que sobreveio o anjo de quem? E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmão, não há mal que fique de pé diante de Deus. Ele estava preso, mas Deus viu a confiança dele, a paz que ele estava. O próprio Deus fez aquelas cadeias que o prendiam, o que, pessoal? Foram quebradas. Quando é que Deus vai agir? Quando você aprender a ter paz. Quem está entendendo? Pastor, mas como ter paz? Sabendo quem é Cristo. Por que Pedro teve paz? Tu és o Cristo. Eu sei quem é o Senhor. O dia que a gente conhecer o Pai que a gente tem, nós vamos ter paz, nós vamos dormir bem. Diga glória a Deus. Porque Deus deu sono, o corpo precisa descansar. Precisa ou não precisa? Vamos lá no Salmo 3. Já falei um tempo atrás, falando do sono. Sono é uma dádiva que Deus deu para a gente. É bom dormir ou não? Mas tem que trabalhar, né, gente? Só dormir não paga a conta. Paga? Tem gente que acorda meio-dia e estou com sono. Meu Deus, acordou meio-dia, vai dormir, bela adormecida. Salmo 3, versículo 5.
Davi também era um homem, irmão, que conhecia o Deus que servia. Diga, eu preciso conhecer mais o meu Deus. Agora, como você quer conhecer a Deus? Não lê a Bíblia, não ora, porque quando a gente ora, Deus age. Quando a gente ora, Deus se manifesta, sim ou não? Aí você não ora mais, você resolve tudo no grito, na porrada, xingando, ofendendo. Como é que Deus vai agir? Agora quando você ora, não, aí você não faz nada, quem faz é Deus. Davi conhecia Deus. Quando Davi escreveu o Salmo 3, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. O filho queria matar o pai. Você já imaginou isso? Um filho querer matar o quê? Olha a preocupação do Davi. Eu me deitei e o quê? Acordei, porque o Senhor o quê? Quando a gente entender o que é ter paz, quando a gente conhecer mesmo quem é Deus, isso vai acontecer com você. Você pode ter um diagnóstico contrário, você pode ter recebido uma notícia que qualquer um ia morrer do coração. Não, você vai deitar e vai dormir. Diga glória a Deus. Capítulo 4, Salmo 4, versículo 8. Em paz também, e o que? Tem gente que o pior período da vida dela é a noite. À noite, a pessoa, ao invés de deitar em paz, descansar, é o pior momento. Não dorme, não descansa, fica a noite toda. Ai meu Deus, ai Jesus, e agora o que vai ser? Como eu vou resolver? Enquanto você estiver assim, o problema só vai piorar. Mas quando você falar, quer saber? Hoje eu vou deitar em paz, e eu vou dormir muito bem. No outro dia já vai chegar boas notícias. Enquanto Pedro dormiu, Deus mandou o anjo. E o sono do Pedro, o Pedro estava com sono tão gostoso, que o anjo falou, acorde e vem depressa, senão ele ia o quê? Continuar dormindo. Irmão, se o anjo não dá um chacoalhão, o Pedro ia continuar o quê? Eu lembro uma vez, pastor passa muita prova, viu gente? Por isso você tem que orar, de vez em quando ter um pouquinho mais de paciência com o pastor. Eu era pastor em São Paulo, em Santo Amaro. Toda quarta-feira eu fazia jejum o dia todo, terminava a reunião, tomava uma sopa que as obreiras preparavam e depois ia para o monte. Aí eu lembro que ali era uma região um pouco complicada, tem que vigiar. Eu não podia deixar a igreja sozinha. Aí eu levei os auxiliares, aí tinha um irmão, ele era obreiro. Aí eu falei, irmão, faz o seguinte, você fica até o horário que eu vou voltar, depois você vai embora. Você fica na igreja, a igreja está fechada, mas pelo menos você vai ficar dentro o que? Vigie. Quando eu voltei, bati na porta, o que vocês acham? Aí eu falei, o irmão deve estar no banheiro, né? Vou esperar. Bati mais uma vez, cadê o irmão? Nada. Aí eu peguei o celular, falei, vou ligar. Do lado de fora eu ligando, ouvindo o telefone da igreja tocar. E nenhum sinal de vida. Irmão, começou a passar uma hora, eu falei, meu Deus, será que esse cara morreu aí dentro? Diante do Espírito Santo. Eu cheguei, irmão, deu 3 horas da manhã e eu do lado de fora da igreja batendo na porta. Quando foi 4 horas, você tem que, ainda bem que eu vim do monte, irmão, vim no Espírito. O cara com aquele zoião, o senhor me chamou? Nossa, pastor, não ouvi. Eu falei, irmão, sorte sua que eu saí do monte, Deus abençoe. Fui dormir. Ele falou, não ouvi. Eu falei, irmão, pensei que você tinha morrido. Olha o sono. Dizem, já ouviu falar no sono da morte? Quem já ouviu? A pessoa não acorda. Eu tenho um sono leve, eu acordo muito fácil. Irmão, Pedro, ele tinha tanta certeza que Deus iria tirar ele. Se o anjo não chama mais forte, Pedro ia continuar o quê? Porque não estava com medo da morte. O dia que você conhecer quem é o Cristo, você não tem medo de nada. Diga, quem conhece a Cristo e sabe quem Ele é, não tem medo de nada. Aplauda Jesus, bem forte. Pode aplaudir, meus irmãos. Amém? Tem que conhecer.
Aí, coloca lá em Atos para terminar 12. Olha aonde ele estava e da onde Deus o tirou. Repita: Deus nos tira de qualquer situação. No versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa. E o quê? E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma o quê? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para onde? A qual se lhe abriu por si. Quem abriu aquela porta foi quem? O próprio Deus. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Diga graças a Deus. Mas o que fez Pedro ter essa paz era ele ter se lembrado quem era o Cristo. Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo. Quando a gente entender quem é o nosso Deus, você tem paz. Eu já vi pessoas não vir para a igreja por causa de um problema, mas eu pergunto: não é vindo à igreja que você resolve o problema? Não vou mandar você levantar a mão, mas muitos aqui, quantas reuniões você não veio por causa de um problema? Espera aí, era aí que você teria que vir. Eu vou lá resolver o problema, porque buscando a Deus tem solução. Mas é a paz, a ausência da paz. É igual, eu já vi casos, a pessoa tem um parente internado, ficar lá na porta do hospital, vai resolver o quê? E primeiro que o hospital tem um clima muito alegre, não tem? É grito, é choro. De repente é uma família que recebeu a notícia que o parente morreu. Aí você está nesse ambiente hostil, de tristeza. Você começa a ficar o quê? Você começa a ficar, porque mexe ou não mexe? É gritaria, é desespero, é um que desmaia, e você quer ficar lá, achando que a sua presença vai fazer o parente lá na UTI recuperar. O que vai recuperar ele é a sua fé. Você pode estar longe, como a mulher lá de Portugal. Ela orou pela mãe no Brasil. O médico falou que ia cortar 75% da língua dela. Não cortou. Jesus operou milagre. Aprenda a ter essa paz. Ah, pastor, hoje eu não vou na igreja porque meu filho saiu, eu não sei onde ele está. Você é radar? Ficar em casa vai proteger ele? Não, é vindo para a igreja buscar a Deus, que aonde ele estiver, Deus vai guardar ele. Quem concorda? Não vem para a igreja por causa do marido. Ah, meu marido não chegou, não sei onde ele está, vou ficar aqui. Vai ficar esperando o quê? Vai buscar Deus, minha irmã. Vem para a igreja, confiar que Deus vai fazer a obra. Quem entendeu a palavra? Diga assim: quem conhece esse Deus? Fala: quem conhece esse Deus não perde a paz. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé, Ele é poderoso Deus, amém?